Vamos ao módulo 6, eu estou acelerando um pouco aqui para o vídeo não ficar muito grande, não ficar muito cansativo, mas já dá para vocês terem uma noção, né? Estamos quase chegando aí na metade do curso. Até agora, do módulo 1 ao módulo 5, você viu aí 40% do conteúdo do curso. Vamos ver agora o restante, os outros 60%. Então, o módulo 6, nós temos aí 13 aulas, aqui a continuação de fontes reguladas. O curso explica bastante essa parte de fontes reguladas, para você entender perfeitamente esses circuitos. Aí vem a análise de defeito em circuito de regulagem, a parte 1, que é primeiro defeito. Aí a gente vai e simula um segundo defeito, depois terceiro defeito, depois um quarto defeito e 5 defeitos. Nessa aula são 2 defeitos, que é para você aprender a identificar defeitos, que essa é a grande dificuldade que a maioria tem. Quando pega uma placa, chega uma placa na bancada, ou pega um esquema, ou vê aquele monte de componente, a maioria tem essa dificuldade. Então o curso ele foi feito para fazer você entender a parte eletrônica de uma forma diferenciada. Muitas vezes você aprendeu de forma errada, você está perdido. Então, faça o curso, vale a pena o investimento. Aula prática do circuito regulador de tensão. Aí nós entramos na parte do circuito integrado. Então, o primeiro circuito integrado a ser explicado aqui é o circuito integrado 78. XX, no caso aqui na lousa, 7805. Aí nós temos aqui, até aqui é uma errata do circuito. Nós explicamos, né? Foi colocada uma tensão, nós fizemos essa aula corrigindo essa tensão, né? Os alunos que estão fazendo o curso, prestando atenção, conseguem identificar esse erro. Aqueles que não identificaram, a gente fez a aula aí, fazendo essa errata aí desse circuito. A aula prática do 678 e a aula prática do 7805 e o 7812. E aqui a parte de fontes reguladas estabilizadas com feedback. Encerramos o módulo 6. Vamos agora para o módulo 7. O módulo 7 é um módulo ministrado por mim e pelo professor Daniel. Nós vamos passar toda a parte de ferramentas que você vai precisar ter na sua bancada e como utilizar cada ferramenta na área de eletrônica e também a parte de técnicas de soldagem, como você utilizar um ferro de solda, utilizar uma estação de ar quente, os insumos, né, qual solda usar, qual pasta de solda usar, malha de soldadora, como fazer uma solda corretamente, como dessoldar. Nós começamos explicando a parte de multímetro. Então nós vamos mostrar aí 3 multímetros diferentes. Então tem a primeira aula aqui de multímetro, que é uma aula de 10 minutos. Depois a segunda aula de multímetro no quadro, uma aula de 17 minutos, explicando ali todas as escalas do multímetro, para você saber utilizar o multímetro corretamente, não ter dúvidas no manuseio desse aparelho. A parte 3, explicando aqui, teste com multímetro, uma aula de 36 minutos. E o multímetro parte 4, essa aula eu explico o uso do HM2090, que é um multímetro que nós adquirimos aí, muito bom. Aí nós explicamos o capacímetro, como fazer o teste do mesmo. Explicamos aí o medidor de ESR capa-cheque. Explicamos aí sobre a fonte de bancada, como fazer o uso da fonte de bancada. E aí iniciamos a parte de técnicas de soldagem. Então a aula 1 de técnicas de soldagem são 37 minutos. Na prática, né, nós pegamos uma placa aí e fizemos aí de soldagem de alguns componentes e depois a parte 2, uma aula de 42 minutos. Então uma aula bem completa, bem elaborada. Então este é o conteúdo do módulo 7. Vamos agora para o módulo 8 do curso e iniciamos a parte de projetos, onde você vai colocar a mão na massa. Nós vamos mostrar as placas, componentes que você vai precisar e aí vamos montar o projeto, pegar tudo aquilo que foi explicado no curso e colocar em prática. Então aqui é explicado a parte de fontes reguladas ajustáveis. Aí a gente explica a análise de defeito 1, depois a análise de defeito 1 e 2, uma aula de 17 minutos. Explicamos a parte de fonte regulada ajustável com saída, o CI LM317 e aí o projeto da fonte de bancada. No caso desse projeto, uma fonte de 30 volts 5 ampere.
Aí a parte 1 do projeto, confecção da placa de circuito. Você vai aprender como fazer a confecção de uma placa de circuito, como transferir o circuito ali que você fez impresso para a placa, como fazer os furos, né, como fazer as trilhas, como soldar os componentes, como colocar alimentação. Então é explicado tudo isso. Utilizamos um kit aqui da Suekit, né? Você pode utilizar outros kits ou comprar placas diferentes do que a gente comprou, de tamanho, e confeccionar suas próprias placas. Aí a parte 2 é a soldagem dos componentes. Olha só aqui, ó, o tamanho da fonte de bancada que nós fizemos, uma fonte aí ajustável. E a parte 3 é testando o projeto. Então nós vamos ligar o transformador, vamos alimentar e vamos testar a saída, né? Ver a tensão aí de saída, a tensão mínima e máxima, que é a mesma. E no módulo de projeto, nós já liberamos o acesso ao fórum. Então aqui, nesse módulo, que é o módulo 8, você já tem acesso ao suporte. Porque é a partir daqui que vão surgir as dúvidas. Porque do módulo 1 ao módulo 7, são aulas explicando os componentes, como fazer o teste, análise de defeito. Então no módulo 8 para frente, onde você vai pôr a mão na massa, e onde surgem as dúvidas. Então o suporte é liberado aqui já no módulo 8, para você se cadastrar e começar a tirar suas dúvidas referente a esse projeto. E aqui nós temos o projeto 2 e 3, onde nós vamos explicar a fonte, né, de 30 volts 5 amperes. Lá no módulo 7, a primeira fonte, só corrigindo, são 30 volts 3 amperes. E aqui que é ensinado a fonte de 30 volts 5 amperes. Então tem a parte 1, parte 2 do projeto, né, são aulas bem grandes aí. E aí nós vamos explicar também o projeto do testador de cristais, como fazer aí, soldar os componentes, ó, todos os componentes separados. Aqui é o professor Daniel que vai montar esse projeto, são 30 minutos. E depois a aula, que é soldagem e teste final, que são mais 30 minutos e 19. Aqui é a venda do kit, para quem quiser comprar, o professor Daniel vende no Mercado Livre. Aqui o professor Ademilson vai explicar a parte de cristais osciladores. Aqui ele vai explicar a parte de PWM. Aqui os transistores MOSFET. Como que funciona o canal P, canal N, o N-channel, P-channel, simbologia, testes, esse transistor de efeito de campo. Identificando MOSFET na placa. Uma aula onde nós vamos mostrar várias placas e como identificar o transistor MOSFET. Aqui explicado o funcionamento do canal N no circuito. Aqui o funcionamento do canal P no circuito. Aqui o comportamento dos MOSFETs, teste prático, uma aula de 27 minutos. E aqui o esquema e prática. Então nós vamos mostrar na tela do computador o esquema. O professor Ademilson ele vai explicando as partes do esquema e mostrando na prática como fazer estes testes. E aqui encerra-se mais um módulo do curso, que é o módulo 9. O módulo 10 para frente são análise em placas. Então nós vamos pegar placas diferenciadas e vamos fazer análise. Nesse módulo, o professor Ademilson vai explicar para vocês sobre o VDR, varistores, vai explicar a parte de amplificador operacional, parte de conversores DC-DC, a parte de conversores step-up, a parte de inversores, teoria geral do inversor, aqui a parte de controle e estabilização, aqui a parte de controle e estabilização, aqui a parte de fontes flyback, olha o tamanho do circuito, e aqui a aula prática de fonte chaveada flyback. Aulas muito boas para quem pretende fazer o conserto de placas de televisores. Não só de placas de televisores, mas entre outras placas. Módulo 11, nós iniciamos aqui com uma aula que é um conserto de um monitor de LED da Samsung. O professor Daniel vai explicar como fazer análise nessa placa, uma aula de 42 minutos. E é um defeito de BIOS, então já é mostrada a parte de gravação de BIOS, de EEPROM. Aqui a aula 3, a parte de microcontroladores. O professor Ademilson, com uma aula de 27 minutos, explicar essa parte de microcontrolador.
Aula 4, Driver LED, como que funciona o circuito Driver LED. E aqui inicia a análise em placas. Então tem análise em placas parte 1, uma aula de 1 hora e 4 minutos. Aula 6, análise de placa parte 2, uma aula de 55 minutos. As aulas começam a ficar grandes porque a análise em placa nós vamos explicar bem detalhadamente. Então são aulas bem grandes, ó. Análise em placa parte 3, aula de 31 minutos. E encerramos aí mais um módulo do nosso curso. Módulo 11. O módulo 12, parte 3 de análise em placas. É explicado aqui a parte prática do circuito Drive LED. Então ele explica no esquema elétrico, aberto no notebook, e na placa, uma aula de 1 hora e 5 minutos. A placa Fly Black da TV Samsung, parte 1, uma aula de 56 minutos. Depois a análise na mesma placa, parte 2, aula de 52 minutos. A parte 3, mais 42 minutos. E outra placa Flyback, mais uma análise, 1 hora de 42 minutos. Então, horas aí analisando essas placas de fonte Flyback, especialmente da TV Samsung. E vamos aqui para o último módulo, que é o módulo 13 do nosso curso aí, que vai totalizar mais de 160 aulas com mais de 50 horas de conteúdo. Então, no módulo 13, nós temos a identificação dos componentes THT e SMD. Uma aula de 47 minutos, onde nós vamos pegar diversas placas e mostrar para vocês como identificar um componente THT e um componente SMD. Hoje, com a tecnologia avançada, cada vez mais os componentes SMD são colocados nas placas. Então, você pega uma placa de tecnologia de ponta, não existe mais componentes THT, são todos SMD. Então nessa aula nós vamos mostrar para vocês como diferenciar do THT para o SMD e, lógico, como identificar o SMD. Muitas pessoas têm dificuldades porque são componentes muito pequenos, parecidos, principalmente em placas de aparelho celular. Aparelho celular é tudo componentes aí SMD, componentes muito pequenos, micros componentes soldados dos dois lados da placa. E você precisa saber identificar visualmente. Então nós explicamos aí como identificar visualmente também a partir do esquema, porque a placa do celular ela não tem nenhuma escrita na placa. Então você tem que saber identificar visualmente esses componentes, também saber identificar no esquema para assim você partir aí os testes e análise naqueles componentes que você tem dúvida. Na aula 3, identificação dos SMD na placa de celular. Então, uma aula de 30 minutos, onde nós fazemos a identificação dos componentes. Aula 4, troca e substituição dos componentes. Então, nós explicamos para vocês como fazer a troca do componente, substituição. Você que tem dúvida quando pega um componente com defeito, mas eu tenho que colocar o mesmo, pode ser algum compatível, tenho que retirar de uma placa sucata, encontro na internet para fazer a compra. Então é explicado aí em placas de desktop, notebook, celular, como fazer a troca e substituição desses componentes. Quais componentes tem que ser idêntico e quais componentes não precisa ser idêntico, né? Componentes que são compatíveis. Então é uma aula muito boa que muitos têm essa dúvida, né? Aqueles que não têm muita prática na parte de análise, será esclarecido aí todas essas dúvidas que vocês têm. Aula 5. São os cuidados ao pegar um aparelho para o conserto. Eu explico para vocês os cuidados que você tem que ter com o aparelho que você pega para consertar. É uma forma de você se precaver com problemas futuros, porque o cliente é complicado, ele chega falando uma coisa, chega falando que é outra, e muitas vezes você pega uma bucha e você sai no prejuízo. Então essa aula ela evita você tomar prejuízos. Essa aula ela vai te dar uma orientação dos cuidados que você tem que ter com os aparelhos que você pega para fazer o conserto, aparelhos em gerais. E a última aula do curso nós explicamos aí como receber o certificado do curso, né? Como que funciona o certificado, todos os detalhes. Então é isso, pessoal. O curso tem mais de 160 aulas, 50 horas de conteúdo. Abaixo deste vídeo eu vou deixar o site estudandoeletronica.com.br/curso.